de querer barganhar com Deus. Temos tratado nestas aulas sobre o que é realmente a prosperidade na ótica bíblica, dentro da visão bíblica, né? Teológica, do Velho Testamento e no Novo Testamento. E hoje, então, vamos abordar o perigo de querer barganhar com Deus. Eu quero começar fazendo uma oração e com você que está já entrando na live, vocês que estão vendo pela TV também, né, pelo Facebook ou YouTube também. Quero orar com você e vamos entrar já no nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Pai, estende a Tua mão sobre a nossa vida, fala conosco. Mais uma vez temos o privilégio de estarmos ministrando a Tua palavra, Senhor, estudando juntos aqui com os meus irmãos e aprendendo um pouco mais de Ti. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, ministra na nossa vida, porque precisamos muito, Senhor, da Tua direção, da direção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Fala conosco, nós abrimos o nosso coração. Fala e trata e ministra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glórias, glórias, glórias ao nome de Jesus. Amados, a paz a todos vocês que estão entrando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Como eu disse, o tema de hoje é o perigo de querer barganhar com Deus. Eu quero começar, meu amado, o estudo de hoje da nossa escola Bereana Ramá, trazendo uma reflexão tirada de um livro de um escritor evangélico americano, e ele faz uma declaração, que eu vou colocar aí para você já, a declaração que ele faz. E eu quero começar a nossa aula de hoje refletindo um pouquinho sobre esse assunto aí, olha, sobre essa declaração, na verdade. Ele diz assim, olha, esse autor, Larry, ele diz assim: nossa maldade não é um empecilho para a bênção, assim como nossa bondade não é a condição para sermos abençoados. Amém? Acho que deu para você entender aí a reflexão, a declaração desse autor. Nossa maldade não é um empecilho para sermos para a bênção, assim como a nossa bondade não é a condição para sermos abençoados. Meu irmão, o que você acha dessa reflexão? O que você acha dessa afirmação que esse autor faz, né? Que nossa maldade não impede de sermos abençoados, e também a nossa bondade não é a condição para que Deus nos abençoe. Veja bem, na verdade, e a gente vai estar tratando sobre isso no decorrer dessa aula, na verdade, querido, as bênçãos de Deus para a nossa vida, na nossa vida, né, elas são resultado do amor e da misericórdia do Pai Celeste. Não existe nada que eu e você possamos fazer que seja capaz, irmãos, de impressionar a Deus. Vamos estar tratando sobre isso. O texto que eu quero ler agora, Salmo 116, verso 12, o salmista faz uma declaração. Ele diz assim, olha: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta que faz o salmista. O que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, me tem concedido e tem feito a mim? Será que nós podemos dar alguma coisa em troca daquilo que Deus tem nos dado? Será que nós podemos dar alguma coisa em recompensa a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido? São esses pontos, são pontos para a gente começar a refletir e entender o que a Bíblia mostra. Deus, Ele concede suas bênçãos aqui, a nós, nos concede, não porque nós temos algum poder de barganha com Ele, porque nós não temos isso, mas por quê? Porque Ele nos ama, Deus quer nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com os seus filhos, com cada um de nós.
Então, não que a bênção acontece porque eu barganhei com Deus, mas Deus quer ter, Ele me ama, Ele ama você, meu irmão, e Deus quer ter um relacionamento mais profundo, Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele, com seus filhos. Olha o que diz a palavra de Deus, livro de Pedro, 2 Pedro 2,15, diz assim, olha, e esse texto a gente pode analisar aqui, a barganha aqui, como um prêmio da injustiça, na verdade, né? Balaque, rei dos Moabitas, ele manda chamar Balaão para Balaão amaldiçoar a nação de Israel. A nação de Israel, o povo havia acampado em território ali aos redores, né, dos Moabitas. E o rei Moabita, sabendo que Deus havia tirado eles do Egito, do que tinha acontecido, tinha medo desse povo, e eles se consideravam mais fracos do que esse povo, do povo de Israel, e ele, com medo, ele chama um profeta para Balaão, para amaldiçoar o povo do Senhor. Pedro, então, na sua epístola, de 2 Pedro 2,15, ele cita isso, ele diz assim, olha, 2 Pedro 2,15, ele diz, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, ele aceita a oferta do rei Balaque, rei dos Moabitas, e vai até um determinado monte, um lugar, vai com eles para amaldiçoar o povo de Israel em troca de um benefício. Pedro faz então aqui essa comparação de pessoas que deixaram o caminho direito para irem atrás da barganha da injustiça. Bom, vamos fazer a leitura então, meu irmão, a nossa leitura bíblica, o texto de hoje, que está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que trata aqui de quando Jesus, então, ele, após ser batizado, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Amém? A paz do Senhor a vocês que estão entrando aí, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Vamos fazer então a leitura do texto bíblico, que eu vou colocando para você também, assim você pode acompanhar aí, quem tem condição, pode ir acompanhando a leitura bíblica que eu já coloquei aí, então, para você. Diz assim o texto da palavra de Deus: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esses pães, que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias, louvado seja Deus. Então temos aqui, queridos, esse texto, quando Jesus ele é levado, né, ao deserto, ele vai para jejum, ele está em jejum agora, e o diabo ali aparece. E o diabo então começa a tentar Jesus, negociar com Jesus.
Querido, você vai ver, nós vamos perceber no decorrer da aula que essa lição, querido, ela tem uma grande importância diante do que a gente tem visto e ouvido no nosso meio evangélico com relação a se obter as bênçãos divinas. Muitos aí estão tentando obter o favor de Deus mediante ao que a gente pode chamar, infelizmente, de barganha, barganhando com Deus, né? Tentam negociar o que é inegociável. E a gente vai ver isso nessa lição, a gente vai ver os males da chamada, e o autor desse estudo chama de a teologia da barganha. Nós vamos ver no estudo, aí, no decorrer do estudo, os males que isso pode acarretar, tanto a vida pessoal do crente, como a igreja, né? Deus, querido, Ele nos concede suas bênçãos, não porque nós tenhamos, como eu já disse, algum poder de barganha com Deus. O homem jamais pode negociar com Deus. O homem jamais tem o poder de barganha com Deus, né? Mas porque Deus, como eu já disse, porque Deus ama e quer aprofundar um relacionamento conosco. Então, como você já viu, como já estamos tratando, né, o tema que a gente vai abordar hoje é a barganha. Barganhar, isto é, tentar negociar ou trocar algo com Deus, né, a fim de ter algum benefício. Então, nessa lição aqui, veremos que o desejo de se barganhar com Deus, querido, é algo totalmente reprovável, que contraria, inclusive, todos os princípios da palavra de Deus. Tá? A gente tem visto, amados, e isso a gente percebe claramente, que com a introdução de certas heresias e certos modismos no nosso meio, no contexto evangélico, essa velha prática que a gente viu lá de Balaão, que a gente viu aqui no caso de Jesus e outros que vamos citar, ela voltou a induzir aqui as pessoas a usar a fé e até mesmo a usar a Bíblia, querido, para obter vantagens aqui com Deus. Quer dizer, é uma tentativa de se chantagear ao Senhor. Então, agindo dessa forma, amado, o crente, na verdade, ele já não busca mais a Deus de um coração verdadeiro. E isso é uma coisa que a gente tem observado muitas vezes de forma triste. Porque quando a pessoa, o crente é conduzido a esse tipo de relacionamento com Deus, é o relacionamento da troca, da barganha com Deus, vai ficando de lado o coração sincero, verdadeiro, puro de um adorador, né? Mas aí a gente começa a tratar com Deus, a ter um relacionamento mercantil, de mercador com Deus, né? E que procura, obviamente, levar vantagem. Se o Senhor me fizer isso, eu te dou aquilo, né? Infelizmente, querido, quando um pregador, quando uma igreja, não importa, né? Esses pregadores da prosperidade, eles acabam transformando aqui a fé genuína, pura, santa, na verdade, numa moeda de troca, quando a gente faz isso, quando agimos dessa forma, né? E isso é um perigo, porque nós passamos a escarnecer de Deus quando fazemos isso. Deus ele não está mercantilizando a nossa fé, a sua bênção. Deus não trata dessa forma. E quando fazemos esse tipo de coisa, nós estamos, na verdade, fazendo isso, né? Usando a fé, usando algumas práticas como troca diante de Deus. Vamos ver, olha, eu quero mostrar para você, falando sobre, entrando nesse assunto, vamos ver na Bíblia, né? Algumas coisas na Bíblia com relação à barganha. Na Bíblia a gente encontra isso aqui. E eu quero citar alguns exemplos. Por exemplo, aqui no Antigo Testamento. Olha que interessante, meu irmão. No livro de Jó, no Antigo Testamento, a história de Jó, o patriarca, né? Foi um homem abençoado por Deus, né? Uma família grande, bens. Mas a Bíblia mostra que em pouquíssimo tempo, Jó perdeu tudo, perdeu a família e perdeu todos os bens que Jó tinha. Mas a gente, na história de Jó, na fidelidade de Jó, a gente vê que a fidelidade de Jó era tão grande que ela transcendia tudo aquilo que ele tinha. Quer dizer, era muito além, a fidelidade dele para com Deus
ia muito além de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele perdeu. Assim, veja bem, o diabo mesmo, ele havia falado com Deus quando ele foi, quando ele acusou Jó. Ele disse: tira o que ele tem, e você vai ver se ele não te nega. No capítulo 1 de Jó, no verso 11, diz assim, olha, o diabo falando, acusando Jó. Olha as palavras dele, diz assim, olha, mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Quando Jó, então, querido, um homem próspero, um homem temente a Deus, uma família próspera, um homem que possui muitos bens, de um momento para outro a história, você que está familiarizado com a palavra de Deus sabe disso, ele perde tudo, perdeu tudo. E o diabo, o diabo havia acusado ele de ser fiel a Deus porque ele tinha bens, porque ele tinha muitas coisas, né? Mas ele perde tudo. E o diabo falou, olha, se ele perder tudo, ele blasfema de ti. Ele lançou isso contra Jó. Jó perde tudo. Mas não aconteceu isso que o diabo havia acusado Jó. Jó não teve esse tipo de atitude. Mas o versículo 22 diz assim, olha, do capítulo 1 de Jó, verso 22, diz assim, olha, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados, Jó não precisou de forma alguma barganhar com Deus para ser abençoado. A fidelidade dele a Deus foi suficiente. Se você ler lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, você vai ver a Bíblia fala que Deus restituiu tudo em dobro, tudo aquilo que Jó havia perdido. Jó não barganhou com Deus, não negociou com Deus, ele simplesmente foi fiel. Não houve barganha, ele foi fiel e Deus restituiu. A fidelidade de Jó foi o suficiente para Deus abençoar a vida dele. A tua fidelidade, meu querido, com o Senhor, em tudo, a tua fidelidade no serviço, na oração, no cumprir a palavra de Deus, no andar dentro da palavra, do ser um dizimista fiel ao Senhor, porque isso fecha a porta do inimigo, ser um ofertante, você ser uma pessoa fiel ao Senhor, abre portas e traz a bênção. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo acompanhar aí o que o pastor está colocando? Vamos ver um pouco também no Novo Testamento. Citei Jó ali no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver aqui no Novo Testamento, querido, que, veja bem, até mesmo Jesus Cristo, né? É o texto que a gente começou a ler lá de Mateus capítulo 4. Até Jesus Cristo, com ele, o tentador teve coragem de propor uma barganha. Olha só, querido, o diabo, nós vimos lá na tentação, o diabo fazendo ofertas a Jesus. No versículo 10 que lemos, por exemplo, ali, o diabo oferece a Jesus os reinos deste mundo. Ele oferece todos a Jesus, se Jesus prostrado o adorasse. Quer dizer, o diabo oferece todos os reinos, ele leva ele no pináculo, leva ele no templo, ali na cidade santa, mostra os reinos, mostra tudo, fala, olha, todos os reinos desse mundo eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Irmão, o que é isso? Barganha. O diabo barganhando com Jesus. Olha, você se prostra, você me adora e você vai dominar, eu te dou todos esses reinos para você, negociando. Entende? Então a gente já encontra esse tipo de atitude, a barganha, querer barganhar, negociar com Deus. A Bíblia mostra isso. Outro caso que a gente encontra, ainda no Novo Testamento, mas depois ali, no livro de Atos, a gente encontra um episódio com Pedro e João. Pedro e João estão orando por irmãos que não haviam recebido o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E esses irmãos, então, começam a receber o batismo do Espírito Santo, começam a ser cheios da presença de Deus. Então, uma pessoa ali presente, um mago chamado Simão, quando ele vê aquilo, ele vai até Pedro e até João e oferece dinheiro para eles, para também ter, ele queria ter esse dom,
de orar e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Ele quis barganhar com a fé. Atos capítulo 8, você encontra isto. E por causa disso, Pedro o repreende duramente, os apóstolos repreenderam ele duramente. Por quê, irmãos? Não se negocia com Deus, não se negocia com as coisas santas. Outra coisa que eu quero mostrar para você, deixa eu só acertar aqui aqui o meu retorno, onde eu estou vendo as suas mensagens aqui, meus irmãos. Então, não se negocia. Você vê, nós citamos já Balaão, né? Balaão que aceitou uma oferta que lhe parecia convincente. Por uma questão financeira, ele aceitou ir amaldiçoar o povo de Deus, sendo que ele não foi bem sucedido, Deus não honrou, Deus não permitiu que ele fizesse isso, mas ele aceitou, né, essa oferta de injustiça para amaldiçoar, e Deus havia dito a ele que não era para fazer isso, e ele foi e fez. Nós vemos, por exemplo, aí no Novo Testamento, o diabo tentando Jesus, para que Jesus o adorasse e fazendo uma barganha com ele. Vemos aí agora Simão querendo negociar o dom que estava sobre a vida de Pedro e de João. Querido, você acha que o diabo não faz a mesma coisa conosco, não quer negociar, barganhar as coisas? E muitas vezes o homem, e infelizmente, muitas pessoas querem barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer, em troca eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso são barganhas, e Deus não negocia desta forma com o homem. Deus não negocia, é a nossa fé, nossa obediência é que atrai. Outra coisa, a gente vai ver aqui, quero mostrar para vocês, né? Que a Bíblia, ela condena o barganhar, entende? Por quê? Porque negociar com Deus aqui é inegociável, não se negocia. O Evangelho, ele é simples, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, e a Bíblia não aceita o querer negociar com aquilo que é negociável. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, e 2 aos Coríntios. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, falando sobre essas questões. Olha o que diz aqui: mas temo que, Paulo está escrevendo, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Querido, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele já diz aqui, ele mostra: eu temo que assim como Eva foi enganada, também vocês sejam enganados. Pessoas tentam corromper o vosso entendimento, e vocês deixem a simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho que há em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente vai vendo no decorrer dos anos, irmãos, que parece que essa pureza, a simplicidade do Evangelho, ela vai perdendo força, ela vai sumindo, e vão surgindo fórmulas, muitas coisas vão entrando no meio da igreja e roubando a simplicidade, a fidelidade, a pureza do Evangelho. Hebreus 12:2 diz assim, o escritor de Hebreus: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Jesus suportou tudo pelo gozo, por aquilo que lhe estava proposto, né? E ele está agora ali à direita de Deus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Entende? Por isso a gente deve servi-lo de uma forma voluntária, meu querido, espontânea, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Eu não preciso barganhar, você não precisa barganhar com Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus conhece a sua necessidade, e Deus tem prazer em abençoar, em suprir as necessidades dos seus filhos, em socorrer os seus filhos.
entende? Não precisa de uma barganha. A gente precisa entender, Deus cuida de nós. Confirmando isso, na epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, a gente encontra a seguinte declaração aqui, olha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, querido, a Bíblia destaca aqui, as Sagradas Escrituras, elas mostram que o amor aqui é o elemento supremo de devoção a Deus e de compaixão ao próximo. O que nos faz servir a Deus tem que ser por amor, não por barganha. Entende? Somos de Deus, amamos a Deus, amamos ao próximo porque amamos a Deus. O amor é o elemento que nos tem que tem que estar presente e conduzindo a nossa relação com Deus. Entende? Amar o Senhor, amarmos aos nossos irmãos. Quando nós estamos em Cristo aqui, queridos, o homem e a mulher de Deus que está em Cristo, verdadeiramente ligados e andando com Cristo, nós somos impulsionados, queridos, a amar uns aos outros sem esperar nada em troca, entende? Porque o amor é o que tem conduzido a nossa vida, e Cristo nos leva traz em nosso coração esse tipo de sentimento. Nós somos levados a isso, amamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros sem querer nada em troca. E isso é o que nos caracteriza, queridos, como discípulos de Jesus. Quando a nossa convivência e a nossa relação com Deus e entre nós é uma relação de amor, sem tirar vantagem, sem querer nada em troca. Essa é uma das características de um discípulo de Jesus. João 13:35, ele diz assim, João 13:35, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor é um vínculo, né, que nos une e que mostra o que somos discípulos do Senhor. Então a gente já vai vendo que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, querido, a barganha, ela é reprovada por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, irmãos que estão aí entrando na live, né? Deus abençoe a todos. Bom, eu quero falar então agora, vou pegar um segundo tópico aqui. Eu acabei de falar com vocês sobre a barganha na Bíblia. Citamos algumas coisinhas, né, irmãos? Algumas. Quero falar um pouquinho sobre alguns pressupostos aqui da teologia da barganha. Como eu já citei, o autor desse estudo que a gente pegou, ele denominou como teologia da barganha, tá? Com Deus. Então, algumas coisas que existem no meio dessa teologia da barganha. Presta atenção no que o pastor vai falar. Uma delas o ponto 1, é a falsa doutrina do direito legal. Veja bem, essa teologia da barganha aqui, querido, ela tem como pressuposto aqui que a doutrina doutrina do direito legal, isto é, segundo essa crença aqui, né, que é antibíblica, inclusive, eles pensam assim: Jesus, ao morrer na cruz, ele conquistou para nós, crentes, né, muitos direitos. Então, cabe agora ao cristão se conscientizar da existência deles e de reivindicar para si, né, essa concretização. Então, veja bem, segundo essa visão dessa doutrina da teologia, da barganha, teologia da barganha, Jesus, ao morrer na cruz, conquistou muitos benefícios para nós, tá? E nós, como cristãos, temos que ser conscientes que não depende da vontade de Deus. Você está entendendo? Nessa visão, dessa teologia da barganha com Deus, quer dizer, Jesus morreu na cruz, conquistou muitas coisas para mim e para você, então eu tenho que saber disso, eu tenho que ter consciência e eu tenho que reivindicar isso para que aconteça na minha vida. Então, dessa forma aqui, a posse da bênção é um direito certo, meu e seu, que não depende da vontade de Deus. Olha só, essa é a doutrina do direito legal. Isso é ensinado por falsos mestres, né? E isso tem acontecido, e a gente tem visto muitas pessoas
caminhando dentro dessa visão, infelizmente, né? A doutrina aqui do direito legal, eu tenho direito, tá? E esses ensinadores aqui, querido, eles acreditam que Deus, olha só, irmãos, que coisa absurda, eles acreditam que Deus não tem direito de dizer não a quem ele conferiu o direito de exigir. Quer dizer, você é um filho de Deus hoje, você entregou sua vida a Cristo, então você vai exigir os teus direitos que Jesus conquistou lá na cruz, e Deus não tem, olha que coisa absurda, Deus não tem o direito de dizer não para você. Entende? Quer dizer, em suma, olha como é perigoso, resumindo aqui, querido, olha como é bizarro, como é perigoso aqui esse ensino, né? Quer dizer, o crente, o fiel a Deus, ganha todos os direitos e Deus perde a soberania dele. Quer dizer, agora eu exijo, não, Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu exijo e Deus tem que fazer. Ele tem que fazer, porque Jesus morreu por mim e ele precisa fazer. Ou seja, segundo essa visão aqui doutrinária, Deus não passa o quê? De um fantoche na mão do crente. Entende? Quer dizer, essas pessoas que pensam dessa forma e ensinam dessa forma, queridos, eles acabam ignorando o fato de que o Senhor é soberano. Deus é soberano e Deus não divide a sua glória com ninguém. Entende? A Bíblia fala isso, Isaías 42:8 diz assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não divide a sua glória. Não adianta, eu como pastor, olha, vem aqui que eu vou determinar sobre a sua vida. Irmão, eu posso orar, clamar a Deus, tem misericórdia, Senhor, opera, mas eu não posso determinar, e Deus tem que fazer, querido, como a gente ouve muito, porque Ele é soberano e é Ele quem sabe se vai ou não fazer. Então, olha, um dos perigos então dessa teologia da barganha, né, como o autor coloca, então é o primeiro, é essa falsa doutrina do direito legal. Deu para você entender, irmão? Os irmãos estão aí na live, estão entendendo? Quer dizer, então dentro dessa visão, Jesus morreu na cruz, conquistou tudo por mim, eu tenho que saber disso, tenho que entender disso, né? Tenho que ter essa noção e tenho que começar a reivindicar, exigir isso, e Deus tem que fazer, porque Jesus já morreu na cruz por mim. Tá? Então, olha o perigo disso, quer dizer, a soberania de Deus foi tirada. Se eu determino, tem que acontecer. E onde entra a soberania do Senhor? Ele é quem sabe o que vai ou não fazer. Outro ponto aqui perigoso dessa teologia da barganha é a prática do determinismo. Querido, isso já é bem conhecido, essa famigerada aqui doutrina do determinismo, né? Que ele ensina, entre outras coisas, que não é mais preciso orar, e sim determinar. A gente já ouviu muito sobre isso, né? Para esses que propagam esse tipo de teologia, né? Como no item de cima, a vontade de Deus pouco importa. Pouco importa. Quer dizer, a verdade, porém, meu irmão, é que Deus não é refém de lei alguma, nada, pois Ele é soberano. Não adianta você determinar, ordenar, querido, o Senhor faz quando quer e como quer. Ele é Deus. Mas a gente ouve muito isso, determina, você determina, eu determino. Querido, se eu estou determinando alguma coisa, eu posso determinar alguma coisa para um empregado meu, você concorda? Um empregado, um funcionário, você fala, olha, eu quero que você ponha essa caixa nesse lugar. Ele tem que obedecer, eu sou o patrão dele, ele vai obedecer, porque eu determinei. Agora, irmãos, como eu posso determinar a Deus alguma coisa? Você entende? A gente não pode, isso é um perigo muito grande, né? Isaías, no capítulo 58, no capítulo 55, verso 8, o profeta diz assim, olha, o Senhor falando através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Quer dizer, Ele criou todas as coisas e todas elas são dele. Deus criou todas as coisas, querido. E Ele é o Senhor de todas elas, de tudo que existe. Quer dizer, os nossos pensamentos, nosso modo de ver, de determinar as coisas, de achar que tem que ser, meu amado, por mais que nós queremos, e por mais que seja uma boa intenção ou uma boa causa, querido, quem vai determinar o sim ou não é Deus. Quem vai dar a bênção é Deus. Quem vai operar o milagre ou não é Deus, o suprimento ou não é Deus, o livramento ou não é Deus, não é o homem. Cabe a nós orarmos, clamarmos, né? Jesus ensinou isso, né? A bater, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então é orar, Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo por isso, mas não determinar que Deus faça. Você está entendendo, queridos? Espero que os irmãos na live estejam entendendo aí o que o pastor está colocando, tá bom? A morte de Jesus na cruz, na verdade, querido, ela promoveu sim a bênção da cura, tanto da alma como do corpo. Isso é verdade. A morte dele na cruz traz isso para a nossa vida. 1 Pedro, inclusive, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, olha, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Olha que coisa linda, né? Fomos sim. Então, Jesus com sua morte, ele nos sara, ele nos cura, ele também nos deu direito aqui a vida eterna, a uma vida plena. Tudo isso ele nos concedeu com sua morte lá na cruz do Calvário. Olha que João 10:10 diz assim, olha, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, realmente, querido, a morte de Jesus trouxe benefícios, sim, para a nossa vida. Trouxe. O pastor não está dizendo que a sua morte na cruz foi em vão. Não. Eu estava falando sobre eu achar que agora Deus tem que fazer as coisas. Entende? Mas a morte trouxe, sim, trouxe vida, trouxe benefícios, trouxe vida abundante, provisão, paz, saúde, trouxe sim, a gente consegue isso em Deus. Porém, meu amado, isso não significa que o crente não vai passar por adversidades na sua vida, sofrimentos, ou tão pouco que ele jamais irá adoecer, tá? A palavra de Deus, ela afirma aqui que a redenção do ser humano só será uma realidade quando Cristo, nos últimos dias, né? Em Cristo aqui nos últimos dias, a glória final for revelada nos filhos de Deus, no final dos tempos. Aí sim, nós vamos gozar de todo esse vigor espiritual, dessa saúde, dessa transformação, mas no final dos tempos. Olha o que diz a Bíblia, até eu anotei algumas referências. Romanos 8:19 diz assim, olha, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos, agora Romanos 8:23, que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Apocalipse 21:4, ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E Apocalipse capítulo 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Então, realmente, a morte na cruz nos trouxe benefícios, mas não o direito de exigir de Deus. Eu vou citar aqui para vocês mais, a gente está no nosso último tópico, que
trata sobre os perigos de se barganhar com Deus. Um desses perigos, querido, é o perigo de se ter um Deus que é imanente, mas não transcendente. Vamos estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Embora aquele Deus seja visto, Deus seja o grande criador de todas as coisas, e podemos vê-lo em todo o universo, a gente precisa entender que Deus intervém na sua criação e se relaciona com ela. Quer dizer, esse perigo de Deus ser imanente, a imanência de Deus, é quando você vê Deus em todas as coisas. Deus está no universo, Deus em tudo, e realmente em tudo a gente vê Deus, em tudo vemos a mão do Pai, na natureza, nos animais, na vida humana, olha, na beleza das coisas, vemos a mão de Deus em tudo. Mas não podemos dizer que essa natureza é Deus e fica aí, e eu dou ordem a essa natureza. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Paulo diz assim, olha, e o que ele fala: e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer dizer, irmãos, nós não estamos vivendo aqui nesse mundo entregues à própria sorte. Deus tem prazer em nos abençoar. Agora, a gente precisa entender e não pode esquecer que Deus ele é soberano e ele está acima de toda a criação. Por isso, ele é transcendente. Quer dizer, Deus não está só nas coisas, em tudo que foi criado, e nós determinamos e mandamos, não. Deus está em todas as coisas, dentro de nós. Nós somos, o ser humano, acho que é o maior exemplo de que existe Deus, de que o Senhor existe. Agora, Deus, ele está acima de tudo isso, por isso ele transcende. Entende? Nós podemos vê-lo em todas as coisas criadas, mas Deus está acima de toda a sua criação, acima de tudo. O salmista, no Salmo 19, verso 1, o salmista diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que coisa linda, né, querido? Os céus, olha, proclamam, é o que eu falei, você olha a natureza, você vê Deus na natureza, no sol, no céu, nas estrelas, em tudo que ele criou, né? Como estivemos aí recente, inclusive o irmão Rogerinho deve estar nos assistindo, recentemente lá em Alagoas, e ele nos mostrando lá, que lindo a sua plantação, lindo as coisas que Deus está fazendo ali. Não é a mão de Deus naquilo tudo, é tudo obra dele, é tudo obra do Senhor, é tudo obra dele, querido. Mas isso não significa aqui que tudo é Deus. Não é que tudo é Deus, porque Deus, querido, ele é distinto da sua criação. Nós vemos a mão dele nas coisas, mas todas essas coisas não são Deus. A natureza não é Deus, nós vemos a mão dele em tudo isso, mas ele é um ser distinto. Ele está acima da criação, acima de tudo que foi criado, entende? Então, quando a gente prioriza aqui a relação com Deus, com a criação, e isso acontece, né? Quando prioriza-se isso, a relação de Deus com a criação dele, a teologia da prosperidade que a gente tanto cita, ela ignora, na verdade, a soberania e a vontade de Deus. Quer dizer, o Todo-Poderoso, Deus acaba se tornando uma marionete na mão do homem, né? Então, esse é um perigo muito sério, né? De se barganhar com Deus. Primeiro, é ter um Deus que ele acaba sendo menor do que ele é, entende? Mas Deus está acima de tudo que ele fez. Outro perigo que eu quero citar para você é o perigo de se transformar aqui o sujeito em objeto. Quer dizer, a teologia da barganha, ela transforma o acessório em objeto. Eu vou explicar melhor para você isso aí. Quer dizer, transforma gente em mercadoria, e a fé
em um negócio, na verdade se torna um grande negócio. A gente vê hoje que muitos pregadores, irmãos, infelizmente, que estão na mídia e tal, ele mantém os ministérios dele. Isso é uma afirmação que um autor diz aqui, não para a glória de Deus, diz esse autor. Ele diz assim, olha, presta atenção, que esse autor diz assim: observa-se hoje que muitos pregadores midiáticos mantêm seus ministérios não para a glória de Deus, mas para atenderem a uma demanda de mercado religioso. É um evangelho que procura satisfazer vontades e não necessidades. Então veja bem, querido, olha o perigo aqui. A gente vê aqui que o culto, na verdade, que à luz da Bíblia deve estar em torno de Deus, passa a ser tão somente, querido, um momento de autossatisfação. Esse é um sério perigo. O culto, querido, deve girar em torno do Senhor, de Deus, e não algo simplesmente para minha satisfação, né? Isso quer dizer o quê, querido? Que se a gente for olhar, os bens materiais aqui, eles passam a ser o quê? A razão de viver das pessoas. Então, eu estou no culto em razão da bênção que eu preciso, daquilo que é ofertado, do carro que eu vou conquistar, das coisas que eu vou conquistar, entende? E o foco, na verdade, ele acaba se perdendo, né? Então, em vez de adorar ao Criador, a gente passa a adorar a criação, a criatura, entende? O poder financeiro, os bens que eu consigo, as coisas materiais. Então, o cultuar, o servir, o adorar se torna que negociação. Eu perco o foco de Deus e eu vou atrás das bênçãos que eu preciso. Isso é um sério perigo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 24, Paulo diz assim, olha: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha só, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já tratava sobre isso, isso já acontecia. E isso não muda quando a gente cria uma relação com Deus, uma relação de barganha, de troca, de negociação. Quer dizer, eu vou no culto, eu vou numa reunião, eu vou num culto, eu não vou para adorar, com o coração desejoso de ouvir do Senhor, ouvir sua palavra, ter momentos com Deus, adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu preciso de negócio, eu preciso de prosperar, eu preciso de crescer, eu preciso ganhar, eu quero conquistar, eu quero trocar de carro, eu quero progredir, eu quero trocar, sei lá. Então, na verdade, acaba o foco sendo mudado. E a gente troca aqui, como a gente leu Paulo escrevendo aqui aos Romanos, né? A gente troca o nosso alvo, né? Nosso foco. Em vez de adorar o Criador, a gente adora a criatura. Olha o perigo que a gente corre. E o terceiro ponto que a gente vai colocar, estamos indo... Esse é o último ponto já. É o último ponto que eu separei. Acho que é o último já. É o perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. É o nosso último pontinho, né? Que a prática da barganha aqui, querido, com Deus, ela transforma um relacionamento com Deus em algo meramente técnico e interesseiro, né? Quer dizer, isto é, explicando, para que você vai gastar horas buscando a Deus em oração, se é possível aqui você encurtar o caminho através de algumas fórmulas de fé que tem o poder de colocar Deus aqui na parede. Você entende? Querido, eu explicando de uma forma um pouco mais simplificada, né? Quando estamos com lutas, necessidades, e você está passando por alguns momentos difíceis na sua vida, normalmente, querido, você vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar, vai clamar, você tira períodos dos dias, períodos, horas, orando, falando com Deus, pedindo que o Senhor intervenha, que Ele faça um milagre, que Ele abra a porta, que Ele quebre as cadeias e opere um milagre. Não é isso. Mas, muitas vezes, querido, esse tipo de prática aqui
como o título diz, o perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamento com Deus, quer dizer, não no jejum, não no clamor, não na oração, mas sim vamos determinar aqui, reunir, determinar e acabou. Deus tem que colocar Deus na parede, quer dizer, o relacionamento com Deus, com o Pai, deixa de existir e é substituído, que na verdade, por um jogo de interesse aqui, tá? Onde o objetivo é unicamente a aquisição de vantagens materiais. Entende? Nós nos reunimos, nós determinamos e Deus vai fazer. Quer dizer, esse tipo de ensino aqui, na verdade, ele traz para a nossa vida cristã algo tão superficial, querido, que é uma vergonha, na verdade, né? Deus passa, na verdade, a ser inconscientemente, tá? Para alguns, na cabeça de algumas pessoas, algo que pode ser controlado ao seu bel prazer. Às vezes a pessoa não percebeu isto, mas essa prática, na verdade, gera esse tipo de atitude. Eu negocio, eu determino, entende? Ou você vai dar o seu tudo, em troca Deus vai fazer. Entende, irmãos? Essas coisas, amado, não se barganha com Deus. Deus é o soberano, é o Senhor de tudo e de todos. Tudo Ele criou, tudo Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre tudo, entende? E se Ele faz, se Ele abençoa, se Ele concede, se Ele abre portas, é por sua infinita bondade e por sua infinita misericórdia. Amém, querido? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Onde a gente tratou aqui mais um pouquinho desse nosso assunto que a gente tem abordado sobre a prosperidade cristã, a verdadeira prosperidade cristã. E hoje a gente falou um pouquinho sobre o perigo de querer barganhar com Deus. Por quê? Porque vemos muito isso, ouvimos muito isso nos nossos dias, né? Eu espero, irmão, que você possa ter sido abençoado com esse materialzinho que a gente trouxe, né? Trazendo um pouquinho mais de clareza ao seu coração. Amém? Deus te abençoa, Deus me abençoa por sua misericórdia e por seu amor. Porque Deus é misericordioso e Deus tem prazer em nos abençoar, em estreitar o seu relacionamento comigo e com você, nos dar experiências que nos fazem crescer. Deus quer fazer isso. Mas, amados, o fazer ou não, e quando fazer ou não, depende da vontade dEle. Ele é o Senhor. Nós não podemos determinar, nós podemos clamar, nós podemos rogar. Jesus ensinou isso, eu já citei. Jesus ensinou: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então Jesus ensina a clamar, a orar, e não a determinar e acabou, entendeu? Porque Deus não é nosso empregado, e sim é o nosso Senhor. Tá bom? Espero, irmão, que você possa ter sido abençoado, sua casa. Espero que mais um pouquinho a palavra de Deus possa ter entrado no teu coração, trazendo um pouco mais de luz aí e entendimento para você. Tá bom? Deus quer abençoar, sim. Para a gente fechar, Deus quer abençoar, Deus tem abençoado, mas segundo a sua misericórdia, sua vontade e no seu momento, no seu tempo. Cabe a nós orar, clamar, mas Ele é quem determina o sim ou não, ou espera. Tudo vem dEle e Ele é o Senhor. Tá bom? Eu quero orar com você. Deus abençoe a tua vida, vocês que estão na live aí, cada um dos irmãos que tem acessado. Que Deus abençoe na live ou em casa, na TV, né? Onde você estiver nos acompanhando. Que Deus abençoe. Nós assim encerramos mais uma Escola Bereana Ramá. Eu quero orar com você e a gente vai estar encerrando, tá bom? Se você puder fechar os teus olhos ou recebe essa oração que vamos fazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, Deus, pelo privilégio que eu tive hoje de mais uma vez ministrar uma palavra ao coração dos meus irmãos na nossa Escola Bereana Ramá. Paizinho, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abençoa meus irmãos, Senhor,
que eles possam viver esse evangelho puro na vida deles, simples, puro, mas eficaz na vida de cada um deles. Deixa sobre eles a tua paz, o teu suprimento, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, seja sobre a vida de cada irmão, a saúde, Senhor, o sustento, o pão de cada dia. Em nome de Jesus eu oro com os meus irmãos e assim eu te agradeço. Amado, Deus abençoe você, irmão, irmã, todos vocês, irmãos daqui, irmãos lá de Alagoas ou de onde estiver nos assistindo. Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira com mais uma aula da nossa Escola Bereana Ramá. Fiquem com Deus, amo você, fique na paz do Senhor Jesus.